Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 15 de maio de 2024. E o texto que servirá como base para o nosso estudo é Daniel capítulo 8, verso 14, que diz assim: Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Estamos analisando entre os dias de ontem e hoje aquilo que foi a experiência de Guilherme Miller ao estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Ontem mencionamos que ele permitiu que a Bíblia fosse a sua única intérprete, que estudando a Bíblia, analisando versículo por versículo, deixando que um texto falasse ou explicasse aquilo que era o significado do texto anterior, usando apenas uma concordância bíblica, Miller ele foi entendendo uma série de fatores. Um deles, ele foi percebendo todos os tempos que aparecem no contexto bíblico. Ele reparou, por exemplo, que Deus havia separado 40 anos para a peregrinação de Israel no deserto, e que esses 40 anos tinham uma ligação com os 40 dias que o povo havia, ou que os espias haviam espiado a terra. Ele percebeu que o Senhor Deus havia estabelecido 70 anos para o cativeiro do seu povo de Judá, lá em Babilônia. E ao olhar para a Bíblia, ele começou a perceber que havia uma série de textos que mencionavam tempos específicos do agir de Deus no decorrer da história. E ele começou a chegar à conclusão de que Deus tinha um cronograma da história, desde que o pecado havia entrado aqui no nosso planeta até o momento do retorno da vida de Cristo Jesus. E ao estudar e ao se debruçar sobre o tema, ele ficou realmente assustado com isso. Então, ele chegou a uma conclusão. Se Deus tem um cronograma da história, se ele em cada parte do caminho trabalhou para tentar fazer com que as pessoas pudessem compreender os tempos e as estações nas quais eles se encontravam, isso significa com certeza que Deus tem também não apenas um cronograma para poder fazer com que o plano da redenção se efetue, mas Deus deve ter também um cronograma para a vinda de Jesus. Não é possível que isso não aconteça. E agora, tentando descobrir se aquilo que era a sua suspeita realmente acontecia, ele se debruçou, ou ele se deparou, eu ousaria até dizer, ele tropeçou no texto de Daniel, capítulo 8, 14. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Quando ele foi olhar para esse texto, ele falou, opa, peraí, o santuário sendo purificado. Ele se lembrou que tinha lido em alguns autores contemporâneos seus a respeito da purificação do santuário. E algumas das interpretações de indivíduos da sua época era de que o santuário seria uma espécie de miniatura da terra. Seria uma figura de linguagem para tentar transmitir a ideia da terra. Então o santuário seria a terra. A purificação do santuário seria o retorno de Jesus, que acabaria purificando a terra como fogo. Então essa era uma figura de linguagem a respeito da questão da segunda vinda de Cristo. Ele disse, pronto, achei. O Senhor Deus estabeleceu 2.300 anos, desde a época de Daniel, na hora que esses 2.300 anos acontecerem, Jesus vai voltar. E a pergunta que ele começou a se fazer foi, tá, mas como que eu vou descobrir isso? Esses 2.300 anos eu começo a contar a partir de quando? Se eu souber o ponto de partida, eu vou chegar até onde eu tenho que chegar. E analisando os capítulos 7, 8 e 9 de Daniel, ele foi chegando a algumas conclusões. Foi entendendo os dias nos quais Daniel vivia, percebeu a grande luta espiritual que foi para Daniel poder entender como é que a coisa funcionava, entendeu que o anjo se aproximou dele e disse, olha, 490 anos estão, ou 70 semanas, ou 490 anos, estão separados, estão cortados para o povo de Deus. Cortados do quê? Do período maior, de 2.300 anos. Por que o foco na explicação do anjo foi
as 70 semanas ou os 490 anos, porque esse tempo estaria dizendo respeito ao tempo de graça que Deus daria para o povo de Israel. Nesse período, o Messias viria, nesse período ele morreria, nesse período, a última oportunidade de graça para Israel enquanto nação aconteceria, seriam 490 anos. E o anjo explica, a partir da ordem para que a reconstrução de Jerusalém seja feita, você vai contar 490 anos, ou 70 semanas. O Daniel entendeu exatamente isso. E depois, lógico, no capítulo 9, vem mais algumas explicações, enfim, mas a explicação principal do capítulo 9 é exatamente essa, no versículo 25, a ideia de Daniel, o texto vai dizer, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, até o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações serão reedificadas, mas em tempos angustiosos. Ele vai mencionar aqui, e inclusive vai subdividir, ele vai mencionar aqui no texto que haveriam 62 semanas, e então haveria a chegada do ungido, e no meio da semana o ungido seria cortado. O que você, quando vai fazer as contas todas para isso, você vai chegar perfeitamente até o ano 27, no qual Jesus foi batizado, e então ele vai começar o seu ministério, e aí conta-se mais 3 anos e meio, a morte de Jesus, e depois mais 3 anos e meio, e você vai chegar até o momento em que Estevão é apedrejado, quando finalmente Israel, enquanto nação, rejeita a pregação dos apóstolos, bem como a Cristo Jesus, e então agora o processo de pregação do evangelho deixa de ter uma ligação com Israel enquanto nação e passa para a igreja. E agora a igreja vai a todo mundo, até por causa do próprio processo de perseguição que, começando com a morte de Estevão, agora faz com que muitas pessoas que creem em Cristo em Jerusalém sejam espalhadas pelo mundo inteiro e o evangelho começa a chegar aos confins da terra. Ele, quando vai olhar para isso, fica espantado. Ele diz, opa, pera um pouquinho. Então quer dizer que se os primeiros 490 anos, eles batem de forma matemática a data do batismo de Jesus, ele seu ministério, 3 anos e meio a sua morte, 3 anos e meio apedrejamento de Estevão, ok. Até aqui fechou matematicamente. Então é só continuar a conta a partir daqui, eu vou chegar até o momento em que Cristo Jesus ele estará retornando, a purificação do santuário. Pelo menos essa foi o seu entendimento, e o seu coração ardeu quando ele descobriu a respeito disso. Porque é uma coisa que nós precisamos compreender. Como seres humanos, todas as vezes que o nosso coração ele fica totalmente mergulhado na esperança do breve retorno de Jesus, ele arde de esperança, de expectativa. O que acontece como o contrário disso tudo é quando perdemos de vista a breve volta de Jesus, nós perdemos muito desse senso de urgência. Perdemos muito, mas muito mesmo, de toda essa compreensão de que esse mundo de pecado, dor e sofrimento, ele terá um fim. E o recomeço terá lugar logo depois que o Senhor Jesus retornar. Depois de 1000 anos no céu, retornaremos com ele para a terra, e então a terra será purificada pelo fogo, e o Senhor Deus criará um novo céu e uma nova terra, nos quais habitam justiça. Essa esperança tem que arder no nosso coração, como ardeu no coração de Guilherme Miller, quando, estudando essas profecias, ele chegou a algumas conclusões. Eu queria hoje te incentivar, em nome de Jesus, a ter coragem de mergulhar a sua pesquisa a respeito do retorno de Jesus, não para poder estabelecer os tempos, as estações, porque Jesus disse que o dia e a hora só quem dizia respeito, ou a única pessoa que dizia respeito a isso tudo era o Pai. O Pai é que administrava isso tudo. Então nós não deveríamos estar preocupados com o tempo, mas sim estar preparados sempre. Amanhã nós vamos aprofundar um pouco mais
linha de estudo. E o tema será a linha de tempo profético mais longa. Antes de podermos terminar o nosso estudo, eu queria orar junto com você. Pai do céu, obrigado por tua palavra, pela certeza que temos de que nos amas e de que tua palavra vem ao nosso coração, que a tua palavra edifica, consola, exorta a cada um de nós. Ajuda-nos a podermos ter o nosso olhar fixo para o retorno de Jesus, nos prepararmos hoje para o encontro com Ele e deixar que o nosso coração arda com a expectativa do retorno de Jesus. Vemos tantas coisas complicadas acontecendo à nossa volta, tantas tragédias como a que está acontecendo no Rio Grande do Sul, Pai. Nossos irmãos e irmãs sofrendo lá. Peço que o Senhor esteja com eles e os abençoe grandemente, mas nos ajude a poder ver nesses sinais da iminente volta de Jesus. É no nome dele que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?